Isso, agora está gravando. Então eu vou estar passando agora um vídeo, né, sobre a introdução da ótica geométrica, mais ou menos aquilo que eu vou cobrar de vocês nesta avaliação. Vocês não precisam copiar nada, tudo isso já tem nos textos que eu passei. Vocês perceberam que eu reduzi bastante, né, as páginas, né, dos textos que eu tenho enviado? Geralmente eu estou dando uma página e meia, no máximo 2 páginas ali, né? E dentro dessas páginas, se vocês acharem interessante, né, xerocar, né, ou fotografar ou imprimir, né, e colar no... Fotografar não tem como para colar no caderno, mas pode imprimir quem quiser, pode escanear e colocar numa pasta, né? Não tem problema nenhum. E quem não tiver condições de fazer isso, aí tem que copiar. Mas vocês podem fazer um resumo, né, das partes principais do texto, tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar ou uma reclamação? Pode fazer, não tem problema nenhum. Professor, você falou de pôr os textos numa pasta. Isto, Você falou que não precisa imprimir, mas se eu quiser imprimir e fazer uma pasta com todos os textos, eu posso? pode, sem problema nenhum. Então, Né? pronto. Não tem problema nenhum. Ó, vamos combinar uma coisa? Desde que vocês tenham isso ou no caderno ou numa pasta, porque a hora que eu voltar eu vou cobrar isso de vocês também, né? A hora que eu voltar às aulas presenciais. Não tem problema nenhum. O jeito que for mais fácil para vocês, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a passar um vídeo para vocês aqui. São vídeos do YouTube, né? Vocês encontram facilmente, mas enquanto vocês estiverem assistindo, eu vou postar ele já no grupo lá, tá? É, é bom vocês assistirem para vocês tirarem alguma dúvida na sequência do vídeo. São 2 vídeos que vocês vão assistir. Aguenta aí que eu vou compartilhar aqui. Químico. Muito bem. Deixa eu ver se é esse aqui que eu estou querendo trabalhar com vocês. Não é esse, não. Tela. Opa, eu acho que eu saí aqui, só um minuto. Aguenta um pouquinho aí que eu estou localizando o vídeo novamente, que eu tirei ele aqui. Para a apresentação. Agora sim. Bom, enquanto eu acho o vídeo novamente, né, da introdução, eu vou inverter a ordem aqui. Então, eu vou passar aqui as cores de um corpo. Né? Esse é uma videoaula do YouTube que foi extraído, né, do professor Daniel Fine, algo desse tipo assim, beleza? É bem interessante o vídeo. Vocês estão conseguindo ouvir o Uma áudio? sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Sim ou não? Sim, Entretanto, quando Beleza, então eu vou começar novamente. sim. É sobre as cores de um corpo, tá? eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta.
enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. E aí, deu para entender? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Professor, eu não entendi por que dependendo da outra cor, o objeto só reflete a cor preta. Eu não entendi muito bem. Não entendi muito a absorção disso. Ah, entendi. Só um minutinho. Ó, vamos começar daqui novamente, eu já explico melhor para você. Esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Seria Se isso a sua você- dúvida ou não? Sim, professor. Conseguiu entender? Um pouquinho. Ó, deixa eu explicar melhor para você, só um minutinho. É assim, a cor de um corpo, ela é composta pela reflexão determinada pelo tipo de luz, né? Que reflete, que o corpo, né? Que esse corpo reflete. Por exemplo, a luz, perdão, a luz do sol é conhecida como luz branca, ok? Ok. Ela é formada pela soma de 7 cores diferentes. Ó, a luz do sol, ela é formada por 7 cores diferentes, né? Quais são? Você lembra? Você conhece as cores, né? Laranja, amarelo e Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tem até uma musiquinha que eu não me recordo o nome do cantor que fala sobre isso, né? Sobre a luz branca, né? Sobre a luz do sol, né? Que é conhecido como luz branca, né? Então, o que que acontece? Essas cores, elas também possuem uma velocidade, cuja decrescente dela, né? Dessa velocidade, ela vai do vermelho ao violeta, né? Que seria a ordem, né?
das 7 cores diferentes, né? Então, por exemplo, é assim, quando um corpo de cor branca recebe luz branca, significa que ela reflete todas as 7 cores que formam essa luz branca, né? Um corpo violeta tem essa cor porque ela recebe a luz branca e reflete apenas a violeta, absorvendo as outras cores, né? Um corpo negro, por exemplo, absorve todas as cores e não reflete nenhuma delas, né? Essas cores, elas são divididas aí em primárias e secundárias. Quais são as cores primárias, né? Aquelas encontradas na natureza e que são incapazes, né, de se decomporem, né? As cores primárias são, grava bem, as cores primárias são amarelo, azul e vermelho. As cores secundárias, né, que são as cores que se decompõem, elas podem então se misturar às outras, né? Quais são as cores secundárias? São as cores verde, laranja, né, e violeta, ok? Alguma dúvida? É complicado, né? Mas eu vou estar postando, aliás, vou estar postando, não, eu já postei no grupo, né, sobre esse assunto aí. Depois você dá mais uma olhadinha lá, beleza? Tá bom, obrigado, professor. Ok, então eu vou sair desse vídeo agora e vou entrar. Vocês estão conseguindo ver agora o que é a luz? Vocês estão conseguindo ver ou não? Não tá aparecendo o vídeo. Não? Então, espera um pouquinho, eu vou ter que sair novamente. Só um minutinho. E agora? Aparece aí, o que é luz? Tá aparecendo. Tá, então vai aparecer o áudio. Preste atenção agora e eu vou finalizar a aula com essa videoaula aqui, tá? É o básico que vocês vão precisar para poder fazer tranquilamente a avaliaçãozinha aí. Nós poderíamos pensar que Aí perguntou o que é a luz, né? a luz é o agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais. Hoje, nós entendemos a luz como uma onda de natureza eletromagnética que se propaga no vácuo a Saiu uma da tela aí ou velocidade não? de 3,10 a oitava metros por segundo, ou Não, 3,10 tá a aparecendo ainda. quinta quilômetros por segundo. Por exemplo, ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Esses são os exemplos que devem aparecer aí nas questões para vocês. Bom, se nós pudéssemos comparar a diferença entre ondas de rádio e raios X, por exemplo, ou o espectro visível, né, que consiste nas cores desde o vermelho até o violeta, ok? Passando aí por alaranjado, amarelo, verde, azul e anil, ok? Nós poderíamos perceber que as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que é o calor, elas são ondas eletromagnéticas que oscilam pouco, tá? Nós vamos estudar ondas ainda, depois que terminarmos a ótica, mas basicamente é isso, tá? É o quanto a onda oscila. Já os raios X e os raios gama são ondas que oscilam mais, tá? Então, nós vamos dizer que tem uma frequência pequena aqui e aqui tem uma frequência grande. Mas não precisa se preocupar com isso, que vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai estudar ainda. Origem da luz. A luz, ela vem de um corpo,
Esse corpo ele pode ser uma fonte primária ou pode ser uma fonte secundária de luz. Corpos que têm luz própria são corpos luminosos. São exemplos de fontes primárias. O sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa. Mas nós poderíamos ter também fontes secundárias de luz. São corpos que apenas refletem a luz que incide neles. Chamamos de corpos iluminados. Por exemplo, a lâmpada apagada, a lua ou a vela apagada. Então perceba, nós podemos ter um corpo que em uma situação é uma fonte primária, em outra é uma fonte secundária. Ok? Então cuidado, vela acesa e vela apagada são coisas diferentes. Lâmpada acesa, lâmpada apagada são coisas diferentes. Ok? Fontes primárias, incandescentes, são fontes que emitem luz devido à sua alta temperatura. Por exemplo, o sol, ou a chama de uma vela, ou o ferro muito quente. Ele começa a brilhar, começa a emitir luz alaranjada aqui, devido à sua alta temperatura. São fontes primárias de luz. Mas nós podemos ter também fontes primárias luminescentes, ou seja, elas emitem luz em baixas temperaturas. E aí então nós vamos classificar as fontes luminescentes em fluorescentes, que é um efeito elétrico. Por exemplo, essas lâmpadas que nós utilizávamos aí antes de... ainda utilizamos, mas agora tem a lâmpada LED, né? Então, essas lâmpadas aqui são lâmpadas fluorescentes, porque ao passar uma corrente elétrica por um gás que está confinado aqui nesse recipiente, ele emite luz. Nós temos também as fontes fosforescentes, que vão emitir luz devido a um efeito químico, ok? Por exemplo, aquelas pulseirinhas que a gente usa em formaturas e festas, ok? Ela emite luz devido a um efeito químico. Perceba a diferença. Essa aqui, você excita os átomos que fazem parte ali daquele material e ele vai emitir luz por um longo tempo, mesmo se você deixar a pulseirinha parada. Já nessa situação aqui, o efeito só acontece enquanto houver o estímulo, ok? Então, enquanto estiver passando corrente elétrica aqui, a lâmpada estará acesa. Cessou a corrente elétrica, a lâmpada apaga. Propagação da luz. Nós vamos utilizar o conceito de raio de luz, que é uma seta ou um segmento de reta orientado, ok? Então, nós vamos estudar situações em que a luz se propaga em linha reta, por isso, dificilmente nós vamos estudar um raio de luz curvo, tá? Pode ser que nós estudemos em um caso, mas na maioria deles nós vamos utilizar linha reta e nós vamos ver o porquê disso daqui a pouquinho. Se nós tivermos vários raios de luz, nós teremos um feixe de luz ou um pincel de luz. Esse pincel pode ser cônico, divergente quando os raios que partem de um ponto se espalham, ou pode ser um pincel cônico convergente quando raios que vêm de longe se juntam em um ponto do espaço, e um pincel cilíndrico, que é composto por raios paralelos, ou seja, esses raios eles não se cruzam. Fenômenos da propagação da luz. Reflexão. Ocorre quando a luz incide numa superfície refletora e volta a se propagar no mesmo meio de propagação do raio incidente. Refração da luz. Ocorre quando a luz incide numa superfície que
que separa dois meios e atravessa para um segundo meio. E a Está absorção quase finalizando, ocorre viu, pessoal? quando a luz que incide numa superfície é absorvida por ela. Transparência dos objetos e das substâncias. Corpos transparentes permitem a passagem da luz de maneira regular. Veja só, os raios estavam paralelos antes de atravessar o meio. Após atravessar o meio transparente, eles continuam paralelos. Ou seja, a gente consegue enxergar através do meio transparente com nitidez. Mas existem também os meios translúcidos. Eles permitem a passagem da luz de maneira irregular. Veja, os raios que eram paralelos passam pelo meio translúcido e perdem o paralelismo. Por exemplo, essa parte aqui dessa porta, ó, desse vidro, né? Foi colocado um adesivo translúcido aqui. A gente consegue enxergar o que está lá atrás, ó, mas sem definição. A luz atravessa, porém perde a definição. Olha, vão ter alguns E os meios exercícios sobre esse opacos assunto, viu, são galera? meios que não permitem a passagem da luz. A luz é absorvida ou refletida pelo meio opaco. Por exemplo, uma parede de tijolos. A cor de um corpo. A cor de um corpo se deve, fisicamente, à cor da luz que ele é capaz de refletir devido à sua pigmentação. Então, lembra disso. Se você está vendo aqui, ó, azul, ou sei lá, verde, né? Vão ter pessoas que vão falar que isso aqui é verde, vão ter pessoas que vão falar que isso aqui é azul. É porque a luz que emana, a luz que sai dessa parte da tela e chega nos seus olhos é azul, ok? Ou verde, para você não ficar chateado. A luz proveniente do Sol, que nós vamos chamar de luz branca, é uma luz policromática. Ou seja, ela é formada por ondas de várias frequências, como, por exemplo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores do arco-íris. Sendo assim, quando luz branca incide num objeto, veremos o objeto com sua cor natural. Se luz monocromática, ou seja, uma cor só, incide em um corpo com pigmentação diferente, ele vai absorver a luz e não reflete nada. Então, nós veremos o corpo na cor preta, ok? Bom, mas como assim? Vamos resumir isso tudo aqui. Veja só, temos aqui um objeto azul e luz branca, que é composto por cores do arco-íris, ok? Incidindo nesse objeto azul. O que acontece? O objeto azul, ele reflete o azul e absorve vermelho, laranjado, amarelo, verde, anil e violeta, ok? Beleza? Agora, outros exemplos. Se eu incido luz vermelha num corpo vermelho, o corpo vermelho, ele consegue refletir a luz vermelha. Tem luz vermelha para ele refletir? Tem. Então, nós vamos enxergá-lo vermelho. Próximo exemplo. Incido luz branca num corpo amarelo. O corpo amarelo, ele consegue refletir a luz amarela. Na luz branca, tem luz amarela? Tem. Então, ele vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a amarela. Vamos, então, enxergar esse corpo amarelo. De novo, corpo verde. Incido luz branca.
ele reflete a verde e absorve as outras. Corpo preto, incido luz de qualquer cor, ele absorve tudo e a gente enxerga o corpo preto. Por isso, a gente se sente meio desconfortável em utilizarmos roupas pretas num dia de muito sol. Por quê? A roupa preta vai absorver a energia proveniente do sol. E com isso, nós vamos sentir um pouco de desconforto, porque a roupa ela vai ficar muito quente. O corpo branco, iluminado com luz branca, ele reflete todas as cores. Então, nós vamos enxergá-lo branco. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se o corpo for branco e nós iluminarmos ele com luz colorida, por exemplo, luz verde, o branco ele é capaz de refletir todas as cores, mas só tem a luz verde para ele refletir. Então, ele reflete o verde. Nós vamos enxergá-lo, então, verde, tá? Então, corpo branco iluminado com luz verde, enxergo verde. Corpo branco iluminado com luz amarela, enxergo amarelo, ok? E por fim, o corpo azul iluminado com uma luz monocromática com uma cor diferente da dele, luz verde, por exemplo, ele não reflete a verde, ele só é capaz de refletir azul. Portanto, nós vamos enxergar o corpo na cor preta, ok? Então é isso que você precisa lembrar, tá? Princípios da ótica geométrica. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. É a explicação para a formação de sombras, penumbra, eclipses. Princípio da independência dos raios luminosos. Quando raios de luz se cruzam, nada acontece. Cada um continua se propagando na sua direção original. Ok? Então veja aqui, ó, eu consigo usar um foco de luz para iluminar um corpo nessa posição e outro foco de luz para iluminar outro corpo nessa posição, mesmo que a luz tenha que se cruzar, eu consigo essa iluminação correta, porque quando os raios de luz se cruzam, cada um continua se propagando na sua direção original. O último princípio da ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Se a luz vai de um ponto A para um ponto B por um caminho, ela pode ir de B para A pelo mesmo caminho. Veja só, essa pessoa aqui enxerga essa aqui, porque o raio de luz que sai da pessoa, né, vem do sol, bate na pessoa, é refletido, bate lá no espelho, é refletido, entra no olho dessa outra pessoa. Essa primeira pessoa também enxerga a segunda. Por quê? Porque o raio de luz proveniente do sol bate nessa segunda pessoa, é refletido no espelho e entra no olho lá da pessoa lá em cima, ok? Então, ambos se enxergam. Isso acontece quando a gente está num carro, por exemplo. Você olhando no retrovisor enxerga o olho do motorista. E uma pergunta que a gente já deve ter feito é: será que o motorista está me enxergando? Se você enxerga o olho do motorista, o motorista vai enxergar também o seu olho. Ok? Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Muito bem. Gostaram do vídeo? Interessante, né? Tranquilo? Tá todo mundo aí? Eu tô aqui. Galera, beleza? Foi bastante explicativo, né? Vocês conseguiram tirar as dúvidas ou não? Gostaria de ouvir cada um de vocês aí. É um vídeo bastante grande, mas é bem explicativo. Eu procurei selecionar um do YouTube que fosse assim, a base do que vai ser a avaliaçãozinha de vocês aí de 2 pontos, né?
Ô, galera, foi muito bom, então, revê-los. Eu só queria fazer um comentário, né? No caso, por exemplo, de eu não estar no grupo de vocês, então, evidentemente que não tem como eu ficar colocando os dias, né, que nós vamos ter aula pelo Meet. Mas já fica, desde o primeiro encontro que nós tivemos atrás aí, eu comentei o seguinte, que as nossas aulas, né, todos os dias, né, as nossas aulas são na terça... Não. As nossas aulas são na quinta, é que vocês têm aula de química e física, né? Terça, quinta e sexta. Então, sempre o último, né? São 2 aulas. Sempre uma das aulas eu vou estar trabalhando com vocês, tá? Pelo Meet. Então, eu vou sempre estar postando no mural, né? Logo que, uns 5 minutinhos depois que eu entro no mural lá, no dia da aula de vocês, tá? Então, vocês sempre têm que estar entrando no Meet, perdão, vocês sempre têm que estar entrando no Classroom e ali no mural eu vou estar postando então o link, beleza? Eu vou estar fechando aqui, não saiam já não, só um minutinho.